Pela Premier League, o Arsenal vai receber o Newcastle em casa. E todos os jogos a partir de agora, o Arsenal é uma final, que acabou perdendo aí a liderança para o Manchester City no final de semana e tem que vencer os últimos 5 jogos para pensar e sonhar com o campeonato. Vai receber o Newcastle, que vem uma péssima race. Nos últimos 5 jogos aí foram 4 derrotas. Vamos para as estatísticas. Em relação a gols, os times têm uma média acima de 1, né? Inclusive o Arsenal tem média de 2, então vamos para mais de 1,5 gols na partida. Em relação a escanteios, a média dos times é a base de 6, então vamos para mais de 7 na partida, com odd de 1,23. Em relação a cartões, a média, inclusive da Premier League, é sempre baixa, né? 12 aí para cada equipe, então vamos para menos de 6, com odd de 1,27. Em relação à análise de risco, vamos acreditar na péssima fase do Newcastle e o desespero do Arsenal, que tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito sem dar sonha com a possibilidade de título. Vitória do Arsenal com odd de 1,55. Também pela Premier League, o Liverpool vai receber o Crystal Palace. Liverpool vem com uma odd de 1,47 com uma odd de 6 do Crystal Palace. O Liverpool na briga, né, para se manter na parte de cima da tabela. No momento, ele é o 5º colocado, indo direto para a Champions League do ano que vem. Enquanto o Crystal Palace não briga por mais nada, nem por título, nem por rebaixamento, nem por nada. Vamos às estatísticas. Em relação a gols, são 2 times que têm a média acima de 1, então vamos para mais de 1,5 gols na partida, com odd de 1,35. Em relação a escanteios, o Liverpool está acima de uma base de 6, né, por jogo, então vamos para menos de 11, com odd de 1,29. Em relação a cartões amarelos, 2 times aí com menos de 2, né, por partida, inclusive, vamos para menos de 6, com odd de 1,45. Excelente odd. Em relação à análise de risco, vamos acreditar na vitória do Liverpool. Jogando em casa, é o único que tem interesse nesse jogo. Vitória do Liverpool com odd de 1,47. E pelas semifinais da FA Cup, o Manchester City vai receber o Southampton. Manchester City, que nas últimas rodadas aí vem vencendo todos os jogos, inclusive ultrapassou no confronto direto o próprio Arsenal e assumiu a liderança da Premier League. Já foi campeão da Copa da Liga Inglesa e agora também quer o título dessa FA Cup. Vamos para as estatísticas. Em relação a gols, os 2 times aí têm uma média altíssima, né? Considerando somente a FA Cup, o City tem quase 5 de média, né? Porque pegou times mais fracos, inclusive. Mas também na Premier League a média dele é de 2,4. Então vamos para mais de 1,5 gols na partida, com odd de 1,35. Em relação a escanteio, o time do City vai ter uma média de quase 7, então vamos para mais de 7 escanteios na partida, com odd de 1,29. Em relação a cartões, o time do Southampton é até um pouco mais faltoso, né? Tem uma média de quase 2 por partida, então vamos para menos de 6. Acreditando aí, né, que o jogo pode ser mais tranquilo, porque os jogos lá da Inglaterra são mais correria e posse de bola do que faltosos. Menos de 6 cartões com odd de 1,32. A nossa análise de risco seria para mais de 2,5 gols na partida. O Manchester City vem mantendo essa média aí altíssima de gols e dependendo da partida ele continua correndo atrás sempre do resultado. Pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai pegar o Internacional. As odds aí estão realmente bem disputadas. O Botafogo com odd de 2,60 contra uma odd de 2,95 para o Internacional, que prevê um jogo bem equilibrado, né? Os dois estão próximos aí da tabela. O Botafogo vem em 9º e o Internacional em 14º. O Botafogo vem a 5 jogos sem derrota. O Inter também estava bem, acabou perdendo um jogo no meio de semana aí na Copa Sul-Americana. E vamos às estatísticas. Em relação a gols, o time do Botafogo tem até uma média boa, né? Acima de 1,5 por partida. Porém, o Inter é um time que ataca pouco, faz poucos gols, também toma poucos gols. Então vamos para menos de 4, com odd de 1,29. Em relação a escanteios, o time do Inter usa muito essa arma, né? Tem quase 9 aí de média por jogo. Então vamos para mais de 7 escanteios com odd de 1,17. Em relação a cartões, os 2 times são bem faltosos, né? Tem uma média de quase 13 faltas por jogo, inclusive o Inter tem quase 16 faltas, a média também é acima de 2. Então vamos para mais de 3 cartões amarelos na partida, com odd de 1,42. Em relação à análise de risco,
Meio o time do Inter tendo um ataque ruim, né? O Botafogo vem tomando gols aí até de times bem pouco expressivos, né? E também não deixa de marcar em todas as partidas. Inclusive nas últimas 10 partidas, em 9 foram ambas marcas. Então esse vai ser o nosso palpite. Ambas marcam com odd de 1,72. Um excelente odd. Próximo jogo do Brasileirão, o Bahia vai receber o Santos lá na capital, lá em Salvador. O Bahia vem com uma odd de 1,80 contra uma odd de 4,8 do Santos. O Bahia, né, estava bem no campeonato, inclusive continua na 5ª colocação. Acabou perdendo para o Flamengo, fora de casa resultado normal, mas também perdendo para o Remo dentro de casa pela Copa do Brasil. Então precisa se recuperar diante de um Santos que oscila bastante, né? Tanto no campeonato quanto na Copa Sul-Americana, mas está jogando tudo aí em função do Neymar para conseguir ir para a Copa do Mundo. Estatísticas. Em relação a gols, os dois times têm uma média de mais de 1 por partida, então vamos para mais de 1,5 gols com odd de 1,33. Em relação a escanteios, os dois times mantêm uma média de 5, então vamos para menos de 11. Menos de 11 escanteios com odd de 1,44. Em relação a cartões, o time do Santos principalmente é um time bastante faltoso, tem uma média de quase 4 por partida, enquanto o Bahia tem a média de 2. Então vamos para mais de 3 cartões com odd de 1,25. A nossa análise de risco seria dupla chance para o Bahia. Tem tudo aí para ser recuperado dentro de casa. O Santos é um time que oscila bastante, principalmente quando joga fora de casa, joga muito mal. Dupla chance para o Bahia com odd de 1,49. Para o Brasileirão, o São Paulo vai receber o Mirassol no Morumbi. O São Paulo vem com uma odd de 1,90 contra uma odd de 4 do Mirassol. São Paulo vem na 4ª colocação, né, oscilando um pouco nesse campeonato, enquanto o Mirassol vinha muito mal na zona de rebaixamento, acabando tendo um bom resultado contra o Inter fora de casa, e agora vai tentar se recuperar. Os dois times do ano passado teve 2 vitórias, inclusive, do Mirassol em cima do São Paulo, que é um pouco preocupante, né? Mas o São Paulo segue favorito para esse jogo. Em relação a gols, o time do São Paulo tem uma média de 1,3, enquanto o Mirassol tem uma média de 1. E nesses jogos entre eles, nenhum jogo passou dos 4 dos últimos 5 jogos de cada equipe. Então vamos para menos de 4 gols com odd de 1,22. Em relação a escanteios, o time do Mirassol tem até um pouco mais, mas a média é parecida, de 6 escanteios por partida. Então vamos para mais de 7 com odd de 1,29. Em relação a cartões, o time do Mirassol, né, tem uma média de quase 3 contra 2 do São Paulo. Então vamos para mais de 2 com odd de 1,15. Nossa análise de risco também será dupla chance para o São Paulo. Jogando dentro de casa, está com um time melhor, está jogando bem, está conseguindo os resultados dentro de casa, por isso que está na 4ª colocação. Então dupla chance São Paulo com odd de 1,32. Nosso bilhete do canal, vamos deixar aí dupla chance para o São Paulo, mais de 1 gol no jogo do Arsenal, que vale a liderança da Premier League, e a vitória do Manchester City, que vem em ótima fase aí na semifinal da FA Cup.